Bem, para começarmos a entender a respeito da fisiologia, primeiro entenda que físio significa física. Física significa natureza. Então a fisiologia humana nada mais é do que o estudo da física ou dos fenômenos naturais que envolvem, obviamente, o corpo humano. Mas bem, para entendermos a fisiologia da melhor forma possível, é interessante analisarmos ou entendermos um pouco da menor estrutura funcional do nosso corpo, que é a célula. A célula basicamente é composta por um núcleo, e neste núcleo nós temos justamente o cromossomo, que nada mais é do que o nosso DNA ou o nosso código da vida, onde estão todas as informações a respeito de quem nós somos e doenças e características físicas ou morfológicas. Aqui nessa região nós temos o citoplasma, onde nós temos as chamadas organelas, onde nós temos mitocôndrias, nós temos o retículo endoplasmático, e é o que faz a célula funcionar. Mas, ao contrário do que se pensa, a parte inteligente da célula não é o núcleo, de forma alguma. Na verdade, a parte inteligente é a membrana. A membrana é composta por fosfolipídios. Ela é uma bicamada lipídica. Por quê? Porque nós temos a composição de dois fosfolipídios colocados de forma antagônica e que eles, de certa forma, eles fluem, deixando a membrana celular meio que ela pode se mover ou se alterar, dependendo da necessidade da célula. Nós temos algumas estruturas da membrana celular chamadas proteínas parciais integrais. Entre as proteínas integrais, nós temos os canais iônicos, que fazem a passagem justamente de íons. E aí nós temos o sódio e o potássio, que eles são responsáveis pelo funcionamento da membrana celular. Oi? Como assim? Bem, nós temos uma coisa que vai estimular a membrana celular chamada criticalidade. O nome criticalidade não tem a ver com a situação de crítica ou qualquer outra denominação que você tenha para a palavra crítica. Criticalidade significa mudança. Algo crítico é algo que vai mudar. Um estado crítico é um estado que vai requerer uma mudança, vai acontecer uma mudança muito radical. E essa criticalidade é o que vai disparar a abertura desse canal através de uma coisa chamada gate, que em inglês significa portão, que fará com que haja a passagem de sódio e potássio. Isso vai alterar a voltagem, vai despolarizar a membrana celular. E com isso, existe uma alteração de função. Essa é a razão pela qual eu digo que o sódio e o potássio vai alterar a membrana celular, porque ela vai fazer com que haja uma mudança de voltagem e com isso ative a célula. E dessa forma é assim que a célula funciona. Portanto, a parte inteligente e realmente o que faz a célula funcionar é a membrana. Todas as reações ou alterações relacionadas à membrana é o que vão fazer alterações na célula. Então, sem a membrana funcionar dessa forma, ou seja, sem a criticalidade, nós não temos ação celular e dessa forma a célula não funciona. Então, esse estímulo chamado criticalidade é o que faz realmente tudo acontecer. São os estímulos que abrem os canais iônicos, que vão fazer as sinalizações celulares, que vão fazer com que haja as reações e desta forma a célula venha a ter a sua função recrutada. Se for uma célula hormonal, vai fazer com que haja síntese proteica e dessa forma haja a produção do hormônio propriamente dito, ou seja lá o que for. A função celular acontece justamente pela estimulação da membrana.